New York Knicks e Indiana Pacers vão fazer a final da Conferência Leste. E nós estamos aqui para fazer uma prévia para vocês. É isso mesmo. Seja bem-vindo ao Papo DR. Essa aqui é a análise do Guizão, né? Lembrando que tem a playlist lá no canal de análise do Guizão. Tem todas lá que eu fiz desde o início dessa série. E também tem a playlist do nosso Papo DR, nosso podcast diário, que eu e a Gabriela a gente vem aqui para falar tudo o que está acontecendo na NBA. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa seu like aqui e já coloca para mim quem que você acha que vai ganhar essa série entre Knicks e Pacers. Então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque assim tem uma boa rivalidade entre as duas equipes. Vai ser a quarta vez que essas equipes fazem uma final de conferência entre elas, né? As outras três lá nos anos 90, finalzinho dos anos 90 e a última, né, antes dessa daqui no ano 2000. Né? Por duas vezes o New York Knicks venceu, que foi lá em 94 e foi em 99. No ano 2000 quem venceu foi o Indiana Pacers, né? Vale lembrar que naquela época, né, as principais estrelas de cada time, né, do New York Knicks era o Patrick Ewing. Já mais pro final dos anos 90, ele ainda fazia parte da equipe, porém, né, você tinha ali Latrell Sprewell, Alan Houston, era um time bastante interessante esse do New York Knicks. E a principal estrela do Indiana Pacers era o Red Miller, né? E aqui tem um outro fato curioso, porque o Red Miller hoje ele é comentarista da TNT americana. A TNT não vai ter mais os direitos de transmissão, né, da NBA a partir da temporada que vem. Porém, esse ano tem as finais da Conferência Leste. E olha só que curiosidade interessante, é o Red Miller que vai comentar essa final de conferência entre New York Knicks e Indiana Pacers. Ou seja, mais uma pimentinha aí para colocar para essa grande série que vai ter, né? Curiosidades além disso, além desses duelos lá que a gente já falou aqui, em 99 e 2000, os técnicos do New York Knicks eram o Jeff Van Gundy e do Indiana Pacers era o Larry Bird, né? Porém, os assistentes técnicos do New York Knicks eram o Tom Thibodeau, hoje técnico da equipe, e do Indiana Pacers era o Rick Carlisle, hoje técnico da equipe, né? Depois eles tiveram, lógico, cada um seguiu o seu caminho. O Rick Carlisle foi ser técnico do Dallas, foi campeão com o Dallas lá em 2011 como técnico principal. O Tom Thibodeau, ele foi ser assistente em Houston, foi ser assistente do Doc Rivers lá em Boston, quando eles foram campeões também. E depois ele começou a escrever a sua história como técnico do Chicago, do Minnesota e agora do New York Knicks, né? Então assim, tem bastante coisa, bastante coincidências aqui nessa série. O Jalen Brunson, que é a estrela do Knicks, o pai dele jogava no New York Knicks lá em 2000. Então essas são as curiosidades históricas das equipes. Lembrando que na temporada passada eles fizeram a semifinal de conferência. O Knicks teve a possibilidade de fechar em casa, né? A série foi para 7 jogos, porém o Indiana acabou vencendo lá em Nova York contra um Knicks que já estava sem o Julius Randle e perdeu o Anunoby no meio da série, e nesse jogo 7 também se machucou o Jalen Brunson. Então assim, teve todas essas questões aí. Ou seja, gente, estamos esperando aqui uma série muito, muito equilibrada. Vamos começar a falar um pouquinho das equipes aqui, né? Primeiro vamos trazer números, estatísticas, falar um pouco de como como foram os confrontos durante a temporada regular, né? As equipes jogaram 3 vezes entre elas, 2 vezes foi em Indiana e os Knicks venceram 2 vezes, 2-1 de vantagem para os Knicks na série na temporada regular. E aí tem os números aqui de playoffs, né? Vamos passar um pouquinho antes pelo Indiana Pacers. O Indiana Pacers que venceu 8 jogos e perdeu apenas 2, né? 4-1 e 4-1 foram as duas séries. Tem aí uma eficiência ofensiva muito boa do Indiana Pacers, né? Eles jogam de uma maneira bastante interessante, que é jogar com 5 abertos. Eles têm um pivô que arremessa muito bem de fora, que é o Miles Turner, né? Então eles abrem muito bem essa quadra, tem uma eficiência ofensiva aí de 117,3 pontos por 100 posses, tá? Isso é que a gente considera de eficiência ofensiva. E a segunda melhor dos playoffs, tá? Essas aqui são estatísticas dos playoffs. 117 pontos por jogo é a segunda melhor também, né? 40% de aproveitamento de 3 pontos é a melhor de todos os times que estão jogando os playoffs. E também quase 30 assistências por jogo. Esse é um número que chama atenção, tá? Porque 30 assistências é muita coisa.
né? O segundo colocado tem 26 assistências por jogo, eles estão com quase 30, 29,7 também primeiro colocado. Defensivamente, eles controlam bem os arremessos de 3 pontos do adversário, apenas 33% de aproveitamento dos adversários. Eficiência defensiva já não é essas coisas, né? Mas são 111,9 pontos por 100 postos que eles permitem. Isso tem a ver também com o jeito que defendem, né? Porque eles defendem muito pressionado. É claro que eles provocam erros pressionando o adversário lá na quadra de defesa do adversário, na quadra de ataque deles. Isso provoca erros, claro, mas também você abre um pouco a defesa e permite mais pontos, tá? E principalmente, eu acho que o ponto principal aqui, né? Ritmo de jogo. São 99,2 posses por jogo. O terceiro maior ritmo de jogo, ou seja, muito acelerado o Indiana Pacers joga, né? Então, por que isso é importante? A gente já vai falar já na questão tática. O New York Knicks, né, 110,7 pontos de eficiência ofensiva, é o 10º melhor, ou seja, não tem uma grande eficiência ofensiva, também pelos adversários, né? Isso a gente tem que colocar também na equação, né? Porque, claro, Indiana jogou contra 2 adversários, o Knicks também, né? Foram 2 séries de playoffs, então os Knicks jogaram contra 2 defesas muito fortes. O Indiana não jogou? Jogou, mas assim, momentos diferentes. Os Knicks arremessam aí 35,8% para 3 pontos, mais ou menos na média da liga, tá? E 20 assistências por jogo. Defensivamente o time já é outra questão, né? Já melhorou em relação à temporada regular, 110,6 de eficiência defensiva, é o 5º melhor, permite os adversários 34% de 3 pontos. Lembra quando eu falei que tinha aqui o Indiana de aproveitamento de 3 pontos por volta de 40%? Então aqui a gente já vai vendo uma chave aqui de como quem vai prevalecer para levar vantagem em relação a isso. E um ritmo muito mais controlado, né? São 25,3 posses por jogo, o 8º melhor ritmo dos playoffs, tá? Nos jogos entre as equipes durante a temporada, né? Foram 3 jogos, como já falei aqui. Knicks venceram em casa em 25 de outubro, lá no começo da temporada, por quase 30 pontos. Depois teve o troco do Indiana em novembro, vitória por 132-121. E no último confronto, que é o mais recente, que foi em Indiana, foi em fevereiro, 11 de fevereiro. Indiana 115, New York Knicks 128, tá? Entre os jogadores aqui, o Karl Anthony Towns, na série, nos 3 jogos, média de 30 pontos, 12 rebotes e 46% de aproveitamento de 3 pontos. Tá? E o Brunson com 22 pontos, 7 assistências e 50% de aproveitamento de 3 pontos. Pelo lado do Indiana Pacers, o Bennedict Mathurin tem sido o grande destaque, foi o grande destaque nessa série, com 25 pontos de média, 4,3 rebotes e acima dos 52% de 3 pontos. Haliburton e o Siakam, né, que também tiveram boas médias de pontos, 17 e 16 respectivamente, porém aproveitamento de 3 bastante abaixo, tá? O Haliburton com 26% de aproveitamento e o Pascal Siakam 31%, tá? Só para finalizar essa questão das estatísticas aqui, desde março, tá? Puxando desde março, que é a reta final da temporada regular, mais os playoffs, o Indiana Pacers com 25 vitórias, 10 derrotas, e o New York Knicks com 20 vitórias e 14 derrotas. Agora, falando mais do jogo, assim, o que eu acho que taticamente vai ser importante aqui para as duas equipes? Claro que o Indiana tem uma rotação maior de jogadores, né? Ele usa melhor o banco, então tem o Ben Mathurin que vem do banco, o Obi Toppin, que aliás é o ex da vez aqui, né? O TJ McConnell que vem do banco muito bem, Nembhard, tá? Então eles têm um elenco mais profundo, ou seja, utiliza mais do banco, né? Então o que é importante aqui? A intensidade do jogo, o ritmo, né? Quem estava falando que eu falei que ia ser importante. Então jogar em números de posses altas, fazer esse time do Knicks correr, se desgastar, porque o Knicks vem de uma série bastante pesada aqui, né, com Boston, apesar de eles terem ganho em 6 jogos, né, jogos em que eles gastaram muita energia recuperando desvantagem de 20 pontos, por exemplo. Então jogar esse jogo físico vai ser importante para o Indiana Pacers e também fazer com que o Karl Anthony Towns tenha que sair muito da área, tanto ele quanto o Mitchell Robinson, né? Lógico que tendo o Miles Turner, isso ajuda e ajuda bastante, tá? É uma questão de você realmente abrir a quadra, né? O Boston fez isso, mas o Boston acabou forçando demais as bolas de 3 em 1 contra 1. Indiana tem uma característica diferente. Eles tentam criar uma vantagem, tentam causar um desequilíbrio defensivo no adversário e a bola corre muito bem, tá? Pelo lado dos Knicks, né, também aproveitar, a gente viu aqui os números do Karl Anthony Towns,
contra o Indiana Pacers, né? São números espetaculares. Isso por quê? Porque o Karl Anthony Towns joga muito bem atacando de frente para a cesta, de longe para ir até dentro, né? Então ele vai atacar muito aqui o Miles Turner. É um bom defensor no sentido de proteção de aro, longe da cesta não é a grande vantagem dele, tá? E claro, abrir a quadra para que o Jalen Brunson possa fazer as suas jogadas. Outro ponto que vai ser também é atacar o Tyrese Haliburton, né? Não é o melhor defensor do time, claro, né? Mas além disso, você tentar desgastar o melhor jogador do adversário para que ele não tenha o mesmo rendimento no ataque, né? A gente viu o que ele fez contra o Cleveland Cavaliers. Então essas são as principais chaves dessa série. Opinião pessoal, obviamente não quer dizer absolutamente nada, é só um palpite. Eu acho que essa é uma série que vai ser longa. Prevejo aqui 7 jogos, tem tudo para ser muito equilibrada essa série e eu acho que os Knicks levam. Quero saber de você, quem que você acha que leva? Comenta aí para mim, dá aquela hypada no vídeo e até a próxima prévia, que vai ter sim na final da Conferência Oeste. Tá bom?